E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula do curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Moçada, vamos lá, né? Então, moçada, nesta aula nós vamos abordar o início da exploração espacial e as principais conquistas do ser humano no espaço. Bom, para dar início nessa discussão, nós temos que mencionar a Guerra Fria. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, moçada, após a Segunda Guerra Mundial, teve início o período histórico conhecido como Guerra Fria. Esse novo conflito, ele tinha como protagonistas os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sendo que essas duas superpotências apresentavam sistemas político-ideológicos distintos e visavam ampliar suas áreas de influência. Então, entre 1957 e 1975, a rivalidade dessas duas superpotências focou-se em atingir o pioneirismo na exploração do espaço, que eram vistos aí como necessários para a segurança nacional e também símbolo de superioridade, né, tecnológica e ideológica de cada país. Bom, essa situação ela foi denominada aí pelos historiadores de corrida espacial. Então, a União Soviética ela saiu em vantagem pela corrida do espaço. Em 4 de outubro de 1957, o país lançou ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, como mencionado na última videoaula. Então, como vocês se lembram, a função básica desse satélite era transmitir um sinal de rádio, um bip, que podia ser sintonizado por qualquer rádio amador. Bom, esse sinal de rádio ele foi emitido aí durante 22 dias, até o dia 26 de outubro de 1957, quando as baterias do transmissor esgotaram. Porém, o satélite ele orbitou a Terra por 6 meses antes de cair. Então, apesar das funcionalidades aí reduzidas do satélite, o Sputnik 1 ele ajudou a identificar as camadas da alta atmosfera terrestre através aí das mudanças de órbita do satélite. Bom, além disso, a União Soviética ela não se conteve, né? Em novembro do mesmo ano, ela enviou o primeiro ser vivo ao espaço, a cadela Laika, a bordo do Sputnik 2. Essa foi a segunda missão do programa Sputnik, lançada ao espaço do cosmódromo de Baikonur em 3 de novembro de 1957. Bom, como consequência do lançamento do satélite Sputnik 1, houve um intenso esforço dos Estados Unidos, né, do outro lado, para lançar um satélite próprio. O Explorer 1, oficialmente denominado satélite 1958 Alpha, foi o primeiro satélite artificial terrestre lançado ao espaço pelos Estados Unidos. O seu lançamento ocorreu no dia 31 de janeiro de 1958, como parte do programa norte-americano para o Ano Geofísico Internacional, e foi uma resposta aí para o lançamento do Sputnik 1. Porém, antes do término desse trabalho, a União Soviética já havia lançado um segundo satélite, o Sputnik 2, inclusive com o ser vivo, né, a cadela Laika, em 3 de novembro de 1957. Bom, ainda em 1958, devido aí aos esforços, né, para o lançamento do Explorer 1 e também a preocupação com o desenvolvimento de tecnologia espacial, em 29 de julho de 1958 foi criada a NASA, que é uma agência do governo federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial, responsável por coordenar todo o esforço estadunidense de exploração espacial e administrar o programa espacial dos Estados Unidos. Ela substituiu o seu antecessor e responsável também pelo lançamento do Explorer 1, o NACA, que era aí o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica. Bom, do outro lado da corrida espacial, teve início o programa Luna, o qual foi a designação de uma série de missões espaciais não tripuladas enviadas à Lua pela União Soviética entre os anos de 1959 e 1976. 15 naves foram bem-sucedidas e executaram aí muitas experiências, estudando a composição química, a gravidade, a temperatura e também a radiação da Lua. 24 naves foram designadas de Luna, embora algumas mais fossem lançadas aí. Aquelas que falhavam no lançamento ou não constavam a órbita da Lua, elas não eram reconhecidas publicamente como números aí da série Luna de missões, ok? Bom, a primeira sonda bem-sucedida do programa Luna foi a sonda espacial Luna 1. Ela foi lançada em janeiro de 1959 e foi a primeira a chegar perto, aí, cerca de 6.000 quilômetros
da Lua, retornando com muitas fotografias. Bom, a figura na tela mostra a sonda espacial Luna 3, que foi lançada em 7 de outubro de 1959, obtendo aí pela primeira vez fotografias do lado oculto da Lua. Vale destacar que as imagens obtidas elas eram de baixa resolução e tiveram que ser editadas pelo computador, né? O que resultou aí no primeiro mapa do lado escuro da Lua. Bom, moçada, o número de satélites artificiais e terrestres e ondas espaciais lançados aí pelos Estados Unidos e pela União Soviética multiplicaram-se assim nos primeiros anos da corrida espacial. Bom, os Sputniks da União Soviética, né, seguiram aí os Explorers dos Estados Unidos, os Vanguards, né, o Vanguard 1, o 2, o 3, e uma grande quantidade de satélites de comunicação, meteorológicos, satélites espiões, enfim. Bom, por volta da metade da década de 60, os Estados Unidos e a União Soviética já haviam dado aí diversos satélites, que seria inconveniente citar todos eles nesta videoaula, né? Bom, vou destacar aqui, com a imagem na tela, o Vanguard 1, que foi o quarto satélite artificial lançado pelos Estados Unidos da América. E atualmente é o mais antigo satélite que permanece orbitando a Terra. Esse satélite aí, moçada, ele não está mais se comunicando com a Terra, então ele não é mais operacional. Porém, ele é considerado a peça mais antiga de lixo espacial que está em órbita ainda na atualidade. Uma curiosidade é que o Vanguard 1 ele foi o primeiro satélite a ser alimentado por energia solar. E foi desenhado também para testar aí capacidades de lançamento como parte do projeto Vanguard. Bom, após enviar a cadeia Laika lá a bordo do Sputnik 2, em 12 de abril de 1961, o primeiro ser humano foi enviado ao espaço pela União Soviética. O Yuri Gagarin foi o primeiro cosmonauta a viajar pelo espaço a bordo aí da Vostok 1, que tinha, moçada, um pouco menos aí de 4,5 metros de comprimento, algo em torno de 2,5 metros de diâmetro e pesava mais do que 4.500 quilogramas. Vocês têm ideia disso? Bom, essa espaçonave, moçada, ela possuía 2 módulos. O módulo de equipamentos, que tinha aí instrumentos, antenas, tanque, combustível, enfim. E a cápsula onde ficou o cosmonauta. Moçada, aquele filme, lembram dele, da primeira videoaula, o filme Gagarin, o primeiro no espaço? Ele conta a história do cosmonauta e a tensão no dia do lançamento da Vostok 1. Os feitos iniciais da União Soviética na corrida espacial, que incluem o primeiro satélite artificial e o primeiro homem no espaço, desafiaram os Estados Unidos, cujo programa ainda dava os primeiros passos. Pessoal, o primeiro estadunidense que faria um voo suborbital, inclusive, que não realizaria uma órbita completa, foi o Alan Shepard. Acho que eu falei, a pronúncia não está muito legal, mas ele iria ao espaço apenas em 5 de maio de 1961. Então, os Estados Unidos nesse momento ainda estavam um pouquinho atrás na corrida espacial. Bom, porém, em um famoso discurso de 1961, o então presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, ele lançou o desafio de enviar homens à Lua e retorná-los a salvo antes que a década terminasse. Bom, a partir de então, os Estados Unidos colocaram aí numa marcha num ambicioso programa espacial tripulado que começou aí com o projeto Mercury, que usava uma cápsula espacial com capacidade para um astronauta e manobras em órbita terrestre, seguido pelo projeto Gemini, com capacidade para 2 astronautas, inclusive a imagem na tela é de uma das naves do projeto Gemini, e finalmente o mais conhecido, o projeto Apollo, cuja espaçonave ela tinha a capacidade de levar 3 astronautas e também pousar na Lua. Bom, os Estados Unidos da América foram bem-sucedidos em seu objetivo de alcançar a Lua antes da União Soviética. Em 1969, com a missão Apollo 11, eles conseguiram tal feito. Para atingir esse objetivo, o projeto Apollo envolveu um fantástico esforço aí de 20 bilhões de dólares. Cerca de 20 mil companhias fabricaram os componentes e as peças necessárias e cerca de 300 mil trabalhadores se empenharam neste projeto. A missão Apollo 11 ela foi tripulada pelos astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin,
Aldrin e Michael Collins, que são os três ali da foto de baixo. Bom, pousou aí na superfície da Lua, né, em 20 de julho de 1969, em um local chamado de Mar de Tranquilidade. Neil Armstrong e o Edwin Aldrin, eles tornaram-se os primeiros homens a caminhar no solo lunar, cumprindo aí a meta proposta pelo presidente Kennedy em 25 de março de 1961. Bom, depois da missão Apollo 11, outras 6 missões Apollo foram lançadas, sendo que 5 delas pousaram na Lua. Então, no total, foram 12 astronautas que caminharam na Lua. Moçada, entre os anos de 1960 e 1970, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram aí projetos de exploração espacial, enviando sondas para outros satélites naturais e também outros planetas aí do sistema solar. Os soviéticos criaram o programa Venera, que enviou sondas para estudar Vênus, e os Estados Unidos iniciaram o programa Voyager. Na tela aí nós temos uma das sondas do programa Voyager, que originalmente estudaria Júpiter e Saturno, mas as suas sondas agora dirigem-se ao espaço interestelar e continuam enviando aí dados para a Terra. Moçadinha, a corrida espacial, efetivamente, ela começou com o lançamento do satélite artificial russo Sputnik 1, né? Lá em outubro de 1957, mas terminou com um projeto cooperativo, o Apollo-Soyuz, em julho de 1975, quase 20 anos depois. O projeto de teste Apollo-Soyuz, ele representou uma missão conjunta do projeto Apollo e do programa espacial soviético, o qual efetuou aí uma acoplagem em órbita da Terra da nave estadunidense Apollo 18 com a nave soviética Soyuz 19, em julho de 1975. O propósito principal dessa missão ela era simbólico, né? Integrante aí de uma política de travei aqui, ó, moçada. Uma política de flexibilização, consegui. Flexibilização política aí entre a União Soviética e os Estados Unidos, que visava, né, melhorar as relações entre as duas superpotências e colocar um fim aí nas tensões da corrida espacial. Moçada, depois disso, muitas outras descobertas foram feitas aí no espaço. Nós evoluímos absurdamente nossos estudos nessa área. E hoje nós temos, inclusive, estações espaciais, certo? Bom, moçadinha, é isso aí. Boa prova para vocês. E nós terminamos por aqui. Nos vemos na última aula presencial. Um grande beijo e até mais!